Sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos responder 10 perguntas sobre Abraão. Vamos testar os seus conhecimentos e ver se você conhece a Bíblia Sagrada. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e deixe seu like. Assim você estará nos ajudando a divulgar e anunciar a palavra de Deus. Vamos para o quiz. Pergunta número 1. Como era chamado Abraão antes de Deus mudar o seu nome? Alternativa A, Noé. Alternativa B, Matusalém. Alternativa C, Abrão. Alternativa D, Enoque. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa C, Abrão. Referência bíblica: daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Gênesis capítulo 17, versículo 5. Pergunta número 2. Como era o nome do primeiro filho de Abraão? Alternativa A, Isaque. Alternativa B, Ismael. Alternativa C, Ló. Alternativa D, Jacó. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B, Ismael. Referência bíblica: Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis capítulo 16, versículo 15 e 16. Pergunta número 3. Qual era o nome da segunda mulher de Abraão? Alternativa A, Sara. Alternativa B, Agar. Alternativa C, Quetura. Alternativa D, Rebeca. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa C, Quetura. Referência bíblica: desposou Abraão outra mulher. Chamava-se Quetura. Gênesis capítulo 25, versículo 1. Pergunta número 4. Para onde Abraão foi quando saiu do Egito? Alternativa A, sul de Canaã. Alternativa B, norte de Jerusalém. Alternativa C, leste de Canaã. Alternativa D, sul de Jerusalém. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa A, sul de Canaã. Referência bíblica: Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo que tinha e foi para o sul de Canaã. Gênesis capítulo 13, versículo 1, parte A. Pergunta número 5. Quantos anos Abraão tinha quando Deus lhe prometeu dar um filho? Alternativa A, 90 anos. Alternativa B, 100 anos. Alternativa C, 120 anos. Alternativa D, 80 anos. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B, 100 anos. Referência bíblica: abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão o rosto em terra e se riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Gênesis capítulo 17, versículo 16 e 17. Pergunta número 6. Como era chamado o sobrinho de Abraão? Alternativa A, Ismael. Alternativa B, Isaque. Alternativa C, Ló. Alternativa D, Arã. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa C, Ló. Referência bíblica: Abrão saiu do Egito com a sua mulher e com tudo o que tinha e foi para o sul de Canaã. E Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Gênesis capítulo 13, versículo 1.
Pergunta número 7. Como era o nome da escrava egípcia de Sara? Alternativa A, Agar. Alternativa B, Bila. Alternativa C, Zilpa. Alternativa D, Milca. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa A, Agar. Referência bíblica: Sarai. A mulher de Abrão não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia, que se chamava Agar. Gênesis capítulo 16, versículo 1. Pergunta número 8. Qual alternativa correta traz a sequência verdadeira dos filhos de Terá? Alternativa A, Ló, Abrão e Arã. Alternativa B, Isaque, Ismael e Arã. Alternativa C, Jacó, Esaú e Arã. Alternativa D, Abrão, Naor e Arã. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa D, Abrão, Naor e Arã. Referência bíblica: depois que completou 70 anos de idade, Tera foi pai de 3 filhos, Abrão, Naor e Arã. Gênesis capítulo 11, versículo 26. Pergunta número 9. Que nome Agar, escrava de Sara, deu a Deus quando ele lhe apareceu? Alternativa A, Deus eterno. Alternativa B, Todo-Poderoso. Alternativa C, o Deus que vê. Alternativa D, Deus proverá. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa C, o Deus que vê. Referência bíblica: então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê, isso porque ele havia falado com ela. E ela havia perguntado a si mesma: será verdade que eu vi aquele que me vê? Gênesis capítulo 16, versículo 13. Pergunta número 10. Nome da cidade onde Sara, mulher de Abraão, foi sepultada. Alternativa A, Ur. Alternativa B, Hebrom. Alternativa C, Belém. Alternativa D, Padã Arã. Tempo para pensar. A resposta certa é alternativa B, Hebrom. Referência bíblica: Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abraão foi lamentar e chorar por ela. Gênesis capítulo 23, versículo 1 e 2. Quantas perguntas você acertou neste quiz? Deixe nos comentários. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações, para não perder os próximos vídeos. E deixe o seu like. Isso nos ajudará muito a divulgar a palavra de Deus para mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares. Obrigado por assistir nossos vídeos.